Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. A liturgia nos convida a refletir sobre essas duas figuras e também o exemplo de fidelidade delas, de Pedro e de Paulo, a Jesus. E a partir daí, pensar a nossa própria postura como cristãos, olhando e contemplando o exemplo de Pedro e Paulo. Pedro era pescador, conheceu Jesus por intermédio de seu irmão André, que era discípulo de João Batista. Certo dia, às margens do lago, depois de uma pesca milagrosa, Jesus convidou Pedro a segui-lo de forma definitiva. E ele, deixando tudo, seguiu a Jesus disposto a qualquer sacrifício pelo Mestre. E o Senhor fez um convite a Pedro, mostrando conhecê-lo. E tu és Simão, filho de João. Não é qualquer Simão, é Simão, filho de João, para dizer, conheço tua família, conheço o teu pai, para poder dizer, conheço a tua história, eu te convido, eu te chamo, mas eu te conheço. E também, Jesus mostrou conhecer o futuro de Simão, dizendo, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro, rocha, pedra, de modo que apresentava a Simão não só a sua origem, mas apresentava também a sua vocação. Dizia para ele o papel que ele iria desempenhar no mundo e na igreja. Desde o começo, a situação de Pedro na igreja é a de rocha sobre a qual se levanta o edifício da fé. Toda a igreja e a nossa própria vida espiritual, nossa fidelidade a Deus tem ali como pedra, como na base desse alicerce, o amor, a obediência e a profunda comunhão com o Romano Pontífice. Isso é uma característica nossa de católicos, que precisamos ainda redescobrir e revalorizar. É entender que nossa fé está ligada ao Papa, de forma que aquilo que ele ensina, aquilo que ele fala, aquilo que ele escreve, precisa ser valorizado por nós. Por vezes vemos as pessoas e católicos muito mais atentos a produtores de conteúdos de internet do que o Papa, do que a própria igreja. Paulo era um homem determinado, forte, um judeu convicto. E em nome da fé, ele perseguia os cristãos. Ele pensava nesse movimento que surgia como uma seita que pudesse colocar em risco o judaísmo. Então, ele, no seu entendimento, ele agia de forma correta. Mas aquele homem que perseguia, prendia e caminhava para Damasco com autoridade plena de poder prender, de poder matar cristãos, ele foi alcançado e transformado pela graça de Deus. Literalmente, cai do cavalo, tem uma experiência com Jesus, escuta a voz de Jesus, e depois levam ele até a cidade, e Ananias lhe dá as instruções primeiras, e também o batismo. E ele passa a ter Cristo por eixo, e dedica-se com todas as suas forças a espalhar o Evangelho, sem se importar com os perigos, as tribulações, os sofrimentos e até os insucessos. No caminho de evangelização, nem tudo é êxito e sucesso. Às vezes, encontramos dificuldade. Às vezes lançamos a rede e ela vem vazia. Mas Paulo
persiste, segue em frente. Vemos na vida deste apóstolo, de forma muito intensa, o poder da ação da graça de Deus, que não muda a natureza, mas cura, purifica e depois eleva e aperfeiçoa. Deus molda aquele homem determinado e faz dele um dos maiores apóstolos da Igreja Católica e do cristianismo. De modo que temos então dois grandes homens. Um homem que não sabia ler, escrever, que não havia estudado e que não se intimida por isso e assume a liderança da igreja. De outro lado, um homem culto, determinado e forte. Esses dois homens se tornaram as duas principais colunas da igreja. Precisamos seguir os passos desses apóstolos. Todos nós cristãos somos chamados a fazer crescer o reino de Deus no mundo. Fazer o reino de Deus crescer em nosso território paroquial. Alguém essa semana me dizia: padre, vamos fazer uma missão para fora do Rio de Janeiro? E eu respondia: temos muita missão em nossa paróquia. Temos tantas capelas que precisam ser evangelizadas novamente. E esse é o nosso papel. Desempenhar essa missão de evangelização com os dons e talentos que Deus nos deu para administrarmos. Administrarmos em nome dEle. Precisamos entender que ser discípulo de Jesus é o principal traço de nossa identidade. Já falei isso na paróquia em algum momento. Quando pedir nossa apresentação, às vezes vão lá, se coloca um texto grande, né? Tudo que foi estudado, os cursos que fez, em que trabalha, ocupações que já desempenhou. Mas o principal não diz: eu sou cristão, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um membro da Igreja Católica. Isso deveria nos definir de forma muito profunda. Ser discípulo deve definir o que somos. E se isso acontecer, se de fato o batismo definir quem somos, também vai definir nossas metas e as nossas ações. Se eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus, que sou chamado a viver em profunda comunhão com Ele, eu não vou tolerar ficar no pecado. Eu não vou tolerar empurrar ali um relacionamento que não foi santificado. Quantas pessoas em nossa paróquia, quantos casais em nossa paróquia, sem nenhum tipo de impedimento, não dão um passo ao matrimônio, sem entender que discípulo de Jesus determina quem a pessoa é. A comunhão com Deus vai ser uma meta, vai ser uma prioridade. E não tem sido na vida de tantos. Quem vive para buscar o céu, deve viver para continuar a missão de Jesus na terra. Semear o Evangelho. A partir do encontro com Jesus. A partir do encontro, viver empenhado em continuar a missão de Jesus. Pedro teve um encontro. Paulo teve um encontro. Quando você para olhar a sua história, e sua história religiosa, teve um momento de encontro profundo com Deus que impactou a sua vida e mudou a rota da sua vida? Ou não? Quando vou vendo a história de tantos, me parece que falta um encontro que impacte a vida. Temos igrejas cheias, mas dessas igrejas cheias, muitas pessoas mornas, e mornas talvez porque não teve uma experiência de encontro profunda que foi capaz de transformar a vida, de impactar a mentalidade. E aí vão seguindo na mornidão da fé. E nessa mornidão da fé não tem vida entregue, não tem apóstolo, não tem evangelização.
não têm continuidade da missão de Jesus. São espectadores de missa. Qual é o horário da missa? Chega em cima da hora, sai correndo, né? Que o padre não consegue nem apertar a mão depois da missa. Eu aperto antes, porque deixar para depois, já não alcanço. E mesmo antes, não consigo apertar de quem chega em cima da hora, chega depois da hora. Espectadores de missa. E não discípulos de Jesus. E não continuadores da missão de Jesus. Nossos lícitos projetos humanos, de estudo, trabalho, bens materiais, precisam ser entendidos na perspectiva da missão evangelizadora. Tudo o que cerca a nossa vida cotidiana deve ser o ambiente, a oportunidade, o espaço e o tempo para que exerçamos nossa missão. Deus colocou vocês em uma rua, em um bairro, vizinhos específicos, colegas de trabalho, colegas de colégio, membros de uma família. Temos à nossa volta uma multidão de homens e mulheres que não conhecem a Deus, ou uma multidão de católicos afastados. E nós estamos ali no meio, calados, silenciados, amedrontados. Uns serão chamados a uma entrega integral. E para isso abrirão mão da construção de família. Somos nós, sacerdotes, consagrados. Mas nós não chegamos a 3% dos católicos. A imensa maioria irão construir família, irão ter trabalho, vida corrida. É isso mesmo, cansaço. E não dá para usar isso como desculpa. Por quê? Porque assim é a vida. A vida é desse modo. Sair, trabalhar, chegar, cuidar da casa, filhos e tudo. E também a fé. A fé não é um momento do teu dia, não é um cronograma do teu dia. A fé é aquilo que impacta o como você trabalha, o como você cuida da sua casa, da sua família, o como você se relaciona com as pessoas, as tuas conversas, os teus programas. A fé precisa impactar todo o seu dia e dar forma ao seu dia, e não um momento. Então, nenhum cristão é concedido a dispensa de estar profundamente empenhado na missão de Jesus. Não tem uma dispensa para isso. Ao ser batizado, ao se tornar católico, precisa entender que você está comprometido com a missão de Jesus. Você pode olhar hoje e ver, eu não estou nessa não, né? Eu estou meio molenga. Mas hoje eu ouvi a palavra de Deus. Hoje ouvi Deus falar comigo. E eu vou repensar minha forma de viver a fé. Seria tão bom que isso acontecesse hoje, nessa missa, nessa Eucaristia. A dimensão apostólica deve impregnar o coração e a alma do cristão, não deixando escapar nenhuma oportunidade de aproximar as pessoas de Jesus. Eu fico na conversa, por onde eu passo, aguardando uma brecha. Porque deu uma brecha, é falar de Deus, é falar do amor dele, é falar de algo que pode impactar a vida das pessoas. Não deixar escapar oportunidades. A gente não precisa criar um grande evento de evangelização. Se tivéssemos comprometidos com a missão no nosso cotidiano. Ele, Jesus, Ele é a fonte da paz, da alegria e da esperança. Não só para nós, para tantas pessoas. Assim, o apostolado, ele torna-se parte da vida, ou ainda melhor,
o apostolado torna-se a própria vida do cristão, de modo que não tem como separar. Você no trabalho, você evangeliza. Você na família, você evangeliza. Você num programa de amigos, você evangeliza. Essa é a nossa vida. Isso tem que ser entendido por nós. É quando toda a vida, tudo o que é realizado ao longo do dia, converte-se em ocasião para apostolado, para a continuidade da missão de Jesus. Que a celebração desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, principais colunas da igreja, nos ajude a entender quem nós somos como cristãos e qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade diante das pessoas. Não estamos aqui para sermos espectadores de missa, mas para sermos forjados discípulos de Jesus Cristo. O Senhor vem ao nosso encontro para nos forjar, para nos moldar segundo a vontade dEle. E a nossa paróquia, os nossos bairros, e esse bairro da Jacuba, precisa muito de novos apóstolos, de mais evangelizadores. Assim seja. Amém.